Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9: Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairá as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrestados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhuma despreza dos que lhes estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os hajas tratado quando sobre eles exercia a autoridade. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justifica as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se
como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz ao proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Mensagem enviada em Paris, 1863, por François Nicolas Madeleine. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos prosseguir com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o 17º capítulo, Sede Perfeitos, e hoje com o item 9, os superiores e os inferiores. A mensagem desse item nos esclarece muito bem sobre os deveres dos que exercem a autoridade sobre outros, bem como os deveres dos que estão sob a autoridade de alguém. Todas as experiências que vivemos na Terra irão nos proporcionar aprendizado à nossa evolução, que tem por finalidade desenvolver o patrimônio espiritual que todos nós recebemos de Deus. E ao modo como sentimos, pensamos, agimos, que vai determinar esse desenvolvimento. E isso em relação ao tempo e também em relação à maneira de como fazemos. Se será com mais ou menos sofrimento, com mais ou menos segurança, mais ou menos erros, equívocos, omissões. Sempre serão as nossas escolhas que determinarão a intensidade dos nossos resgates. Considerando a lei da reencarnação, bem como a lei de causa e efeito, sabemos que toda posição superior ou inferior serão sempre provisórias, sendo experiências vividas por cada um de nós, espíritos em reencarnações diferentes ou também em uma mesma. Assim, o que na atualidade esteja em uma posição de superioridade deve sempre lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento, visto que na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá, e direcionada pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e capacidades preferenciais de cada um. Devemos refletir que toda autoridade, assim como a riqueza, a fortuna, o poder, são empréstimos, uma delegação, da qual terá que prestar contas um dia. E assim sendo, precisamos estar atentos à maneira como utilizamos, como fazemos a posse, pois em tudo, o modo como se faz é mais importante do que o que se possui. E isso em relação ao aproveitamento espiritual de cada um de nós. Por isso, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou prova em benefício espiritual de quem a tem, mas nunca para satisfazer os interesses próprios, os caprichos, os prazeres. Da mesma proporção, também devem agir os subordinados, no cumprimento de seus deveres, mesmo quando o seu superior não cumpre os dele.
porque sabe que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos as responsabilidades pelos nossos atos e cada um responde pelos seus. Assim, não pagar o mal com o mal, mas com o bem, porque sabemos que todo desvio do caminho reto será uma dívida nossa, e será também um atraso no desenvolvimento espiritual. Sabemos também que se hoje estamos numa posição inferior, podemos ter sido uma autoridade que não cumpriu seus deveres. E se não tem como mudar a posição, resigna-se, aproveitando a chance de desenvolver uma nobre virtude, que é a humildade, necessária e imprescindível ao processo espiritual. Portando-se com dignidade no trabalho, fortalecendo a fé em Deus e, como sempre, agindo como gostaríamos que agissem conosco. Colocar-se em pensamento no lugar do outro, procurando sentir as suas dificuldades, é sempre um excelente recurso da consciência desperta para o bem e para o melhor. Quem assim faz, age sempre com coerência, levando sempre em conta os princípios morais. E em qualquer posição que ocupe, e em qualquer situação. Quem cumpre com os seus deveres, independentemente da posição superior ou inferior, procurando fazer sempre o melhor em tudo, vive mais tranquilo porque tem a paz da consciência, sentindo-se sempre estimulado a perseverar nas eternas leis do bem e do amor. Então, encerro os comentários de hoje com essa reflexão que recebemos nas instruções dos nossos irmãos maiores. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia, que possamos refletir sobre como estamos agindo, como são as nossas escolhas, em que pensamos, em que falamos, como nos posicionamos como espíritos imortais, prontos a seguir Jesus. Que assim seja.